Fala pessoal, bem-vindos aqui para o canal Lucro Lúdico. Vamos falar com vocês hoje de uma empresa e de uma ação que, pelo menos para mim, eu estou sendo assim, muito impactado nas redes sociais, especialmente no YouTube. Não sei vocês, me conta aqui nos comentários. Mas dia sim, dia não, que eu entro aqui no YouTube, tem um analista, tem um investidor, tem alguém de mercado financeiro falando dessa empresa. Qual que é essa empresa? Eu vou dar uma dica. O ticker dela é KLBN11. Sabe qual é? Exatamente. Vamos falar de Kiko, Leandro e Bruno aqui no Lucro Lúdico com vocês. Começando a analisar aqui para vocês, galera, a gente precisa falar da empresa em si, né? Não adianta ficar vendo só balanço, DRE, fluxo de caixa e tal. Claro que a gente faz isso, claro que quando você vai analisar uma empresa, você tem que fazer isso. Mas é muito importante quando você vai fazer análise de uma ação, especialmente análise fundamentalista, que é a que a gente faz aqui no canal, é muito importante saber o que a empresa faz, entender o que ela faz, como ela faz, por que ela faz, e assim, entender também o cenário que ela está inserida, como vai ser o futuro dessa empresa para o próximo ano, pelo menos, sabe? Como o mercado vai andar, como os produtos vão andar, como a operação dela, como a produção dela vai desempenhar nesse período. A gente precisa começar a ver isso, entender um pouco como a empresa funciona, como ela trabalha. Então, vamos falar da Klabin aqui, vou explicar, contar um pouquinho, contextualizar um pouquinho a Klabin para vocês. A Klabin é uma empresa brasileira, tá? E tem mais de 120 anos de história, galera. Ela foi fundada em 1899, bastante tempo, né? E ela é a maior produtora de embalagens do Brasil. Muita gente acha que a Klabin é muito parecida com a Suzano, assim, vende celulose e acabou. Não é bem assim, tá? A Klabin é a maior produtora de sacos e embalagens do Brasil. Então, é claro que ela usa celulose na produção dela, mas ela é uma empresa muito vertical. O que significa vertical nesse contexto aqui? Quer dizer que todos os passos da produção estão internalizados. Então, ela tem todos os passos da produção do produto dela dentro dela. Desde colher ali a árvore até fazer a celulose, até fazer o produto, até vender o produto. Então, ela planta a árvore, sim, ela faz celulose com isso. Ela usa a celulose em todos esses materiais que ela vende, que a gente já vai ver daqui a pouquinho. E a celulose que sobrou, aí ela comercializa. Então, ela é super vertical, né? Uma empresa muito interessante. Além disso, ela está no ISE, que é um indicador da Bolsa Brasileira para ações e empresas ESG. Então, ela é super ESG e faz sentido, né? Ramo de papéis e tal, não sei o quê. Faz sentido, né, que ela seja bastante ligada a essa questão ESG. Agora vamos passar aqui para o portfólio da Klabin, vamos entender melhor que tipo de produto, o que ela está comercializando. Você falou que não é celulose, o que é então? Vamos ver isso agora aqui. Essa apresentação está lá no site da Klabin, na seção de RI, Relações com Investidores. São obrigados a soltar alguns releases, né? A gente já falou disso aqui no canal algumas vezes com vocês. Então essa apresentação está lá. Vou deixar o link para vocês, mas vamos então finalmente analisar aqui o portfólio da Klabin. E vocês estão vendo então, né, a celulose. O que ela faz com celulose? Fibra curta, fluff e fibra longa. Então, na fibra curta tem papel toalha, lencinho, papel higiênico. Na fluff e fibra longa a gente já tem absorvente, fralda, lencinho umedecido, coador de café. E aí a gente consegue ver que aqui no Brasil eles têm mais de 50% do market share desse tipo de produto. No portfólio de papéis, eles têm os papéis cartões e os containers. Então, cartão aqui, a gama é gigantesca, né? É shampoo, é cereal, é cerveja, é pizza, é panetone, é leite, é chocolate, é suco, é cerveja. E o container, a gente consegue ver que é para entrega, né? Tem coisa do iFood ali, esse tipo de papelão para qualquer tipo de entrega. E também 40% de market share no mercado local para os cartões e 60% desse papel que eles chamam de craftline. Né? E do lado direito vocês também conseguem ver o percentual de market share dessa brincadeira. E os papéis são 34%. Aqui no canto direito superior, 34% da receita líquida é de papéis. E finalmente as embalagens. Então eles têm os sacos, né? Aqui a gente consegue ver saco para cimento e o papel do lado. Então caixa de papelão, né? Tem muita coisa de entrega. A gente consegue ver aqui uma caixa da Amazon. Então é muito interessante ver toda essa gama de produto que eles têm. A gente consegue também ver do canto direito aqui que 35% da receita líquida da Klabin é de embalagens. Então não é a celulose que é o carro-chefe, tá? Realmente são as embalagens. Tá ficando muito claro, então, que a gente não consegue passar um dia nas nossas vidas
sem dar de cara com alguma coisa que a Klabin produziu, né? Vamos agora aprofundar nos números, no financeiro da empresa. E aqui a gente está vendo uma apresentação dos resultados, alguns destaques financeiros, né, que a Klabin colocou aqui na apresentação. Vamos olhar eles juntos agora. Então, a gente tem o volume de vendas, a receita líquida e o EBITDA ajustado. Então, o volume de vendas a gente consegue ver que caiu 2%, né? E também que esse ratio, né, que essa proporção entre vendas externas e vendas internas, deu uma mudada. O mercado externo cresceu um pouquinho no volume de vendas aqui para a Klabin. Já a receita líquida, a gente consegue ver que aumentou 10% nesse ano, né, do primeiro TRI de 24 para o primeiro TRI de 25. Por que será esse aumento tão alto, né? A gente consegue ver aqui que a receita do mercado interno diminuiu, mas a receita do mercado externo aumentou. Será que isso não tem relação com o que a gente está vendo aqui no canto superior direito, o câmbio? Olha a diferença de câmbio, né? Quase R$ 1 no câmbio onde estava no primeiro TRI de 24 para esse primeiro TRI de 25. Então isso pode explicar por que a receita aqui aumentou, mesmo o volume de vendas diminuindo. A participação do mercado externo da Klabin parece ter aumentado. E também o EBITDA ajustado. O EBITDA sofreu um ajuste. E também o EBITDA ajustado, né? Mais de 13%. E também o EBITDA ajustado, 13%, uma variação positiva nesse mesmo período. Parece que a empresa financeiramente está indo muito bem. Pode ter vendido menos, que pode preocupar, mas o dólar está compensando isso e uma participação no mercado externo também está compensando isso, né? O EBITDA foi bem maior, foi bem interessante e o aumento de receita também. Então agora a gente precisa ver o outro lado da moeda, uma coisa que está preocupando muito o mercado, que é a parte da dívida, da alavancagem na empresa. Então aqui vocês conseguem ver dívida líquida e alavancagem. O que é o conceito de dívida líquida? É a dívida total da empresa menos o que ela tem em caixa e disponibilidades. O que é disponibilidades? É investimentos de curto prazo e que tem uma liquidez muito alta. Tá legal? Então você tira esse dinheiro. Por quê? Porque a disponibilidade é como se estivesse em caixa, né? A liquidez é muito alta. É quase a mesma coisa que ir lá na conta e sacar ou fazer um TED, um PIX. Então a gente pega a dívida bruta, tira esse número e a gente chega na dívida líquida. E a alavancagem é o quanto a empresa pegou o dinheiro emprestado para aumentar a sua produção. Aí a gente pode ver o seguinte, que essa dívida ou essa alavancagem vem aumentando com uma certa constância desde 2023. E bateu o pico nesse quarto trimestre de 24, 4,5 dívida líquida e EBITDA da empresa, e agora nesse TRI de 25 já caiu para 4, mas ainda é um número alto, tá, gente? É um número que preocupa o mercado. O mercado gosta de trabalhar com até 3, esse número 3, dívida sobre EBITDA resultando no índice de 3. Acima de 3, já nos 4, o mercado começa a olhar achando que está endividada demais. E agora a gente chegou num motivo, talvez o motivo principal, o mercado está batendo na Klabin. Ela está muito endividada. Então ela disse que vai se endividar menos, não vai fazer muitos investimentos em CAPEX, ela está desalavancando, ou seja, ela está pagando essa dívida, tem todo um cronograma de amortização dessa dívida, ela não vai tomar dívida mais, porque ela precisou terminar das fábricas, comprar máquinas novas, ela não vai mais fazer isso. Essas fábricas e máquinas vão começar a dar mais resultado, a receita vai aumentar e ela não vai precisar mais tomar dinheiro, pelo contrário, ela vai pagar essas dívidas. O que nos leva ao segundo motivo. O investidor de Klabin está ressabiado. Quem investe em Klabin gosta de dividendo. Ela normalmente paga um dividendo legal. E com essa nova política, ela vai pagar dividendo mais baixo. O dividend yield dela está 5,8%. Já está baixo. Nesse TRI, tá? O que ela distribuiu de dividendo nesse TRI dá 5,8% de yield. Então já é baixo. Então, o investidor de Klabin também está olhando. Pô, está endividada. Falou que não vai pagar dividendo mais. Não sei se eu quero continuar nesse papel. Por esses dois motivos, o mercado está batendo em Klabin. Vamos tentar, então, agora analisar o cenário, né? O que a própria Klabin enxerga os produtos dela, para o desempenho dela nesse ano aqui. Eles dão um panorama legal do cenário global e interno dos produtos deles. Vamos olhar isso aqui junto. Aqui a gente tem o que eles chamaram de termômetro do mercado, que eu achei muito legal, até porque no gráfico, né, eles colocam ali como se fosse um termômetro muito bacana. Então eles separam nos produtos, né, nos subprodutos, e a demanda de mercado, o volume de vendas e os preços, como eles estão enxergando cada uma dessas variáveis para cada um dos produtos deles. Muito legal.
Então a gente parece ver o seguinte: para fibra curta, a demanda não vai ser muito boa, mas o volume de vendas vai ser positivo e o preço está neutro. Já para o fluff, ele parece estar com uma direção muito positiva, né? A demanda vai ser alta, o volume vai ser alto e o preço vai ser alto também. E por que isso, gente? Para a fibra curta, eles enxergam o seguinte: tiveram fábricas novas, máquinas novas, tanto aqui quanto fora, então isso fez a oferta aumentar. Então muita gente acabou comprando celulose, fez estoque e talvez não compre tanto agora. A própria China vai começar, na visão deles, a aumentar essa compra agora, mas a Europa já tem um estoque grande, por exemplo, de fibra curta, não deve comprar. Já o fluff, o contrário, o tarifaço do Trump pode nos ajudar. Eles acham que como os Estados Unidos não vai mais exportar para a China vai ter que comprar de alguém e vai comprar da gente. Então é um produto em maior demanda e a China pode vir comprando bastante aqui do Brasil. Para papel, o cartão e o Craftliner parece, né, meio neutro, né? Demanda vai continuar igual, o volume de venda vai aumentar um pouco, os preços vão continuar os mesmos, assim como o Craftliner, né? Parece andar muito junto. Parece ser um produto que o mercado está olhando assim da mesma forma, né? O papel parece que está com uma demanda ok, um volume bom e os preços vão sofrer ali talvez uma diminuição, mas parece que vai continuar mais ou menos a mesma coisa, porém o volume de venda vai ser maior, isso é algo positivo. E aqui nas embalagens, né, no papel ondulado, sacos industriais, aí já tem uma divergência, lembra um pouco a celulose, né? Então, para o papel ondulado, demanda boa, volume bom, preço neutro, mas para saco, volume neutro, e preço neutro também. Porque esse volume de venda positivo aqui para o papel ondulado, né? Eles veem com bons olhos o aumento desta troca de plástico por papel. Movimento que o mundo todo está fazendo e para essa direção mais verde, mais ESG. E também a questão do aumento de compras varejo e e-commerce. E-commerce só aumenta. Então, como a gente já falou aqui, né, já viu no portfólio deles, para você comprar coisas online, é esse tipo de papelão que vai virar caixa para você transportar o produto. Então, quanto mais você compra, mais papelão eles vendem. É até legal fazer um ponto aqui, marcar um negócio, que é isso, né? A venda desse tipo de produto acaba virando um termômetro legal para você entender a economia. Porque se compra-se mais, precisa de mais papelão para transportar o produto. Então, uma venda de papelão pode ser uma proxy ali de como vai vir a economia, como está aquecida ou desaquecida a economia. No setor de embalagens, eles veem um crescimento até 2029, passando de 1,3 o mercado global para 1,4. A questão é que aqui no mercado interno, o Brasil não está com uma economia indo muito bem, né? Então, para o mercado interno, eles não veem um crescimento muito grande da venda desse produto. O que está acontecendo é que aqui no Brasil, né, eles têm, vocês viram disso, grande parte da receita da Klabin vem do mercado interno e o nosso Brasilzão não está muito bem, a economia não está muito bem, né? Então não tem uma boa perspectiva de que vai vender muito produto, mas eles veem ali um crescimento, mas não muito grande, não muito expressivo, ali por volta do máximo 1%, tá? Vamos então agora falar um pouquinho dessa ação mesmo, né, da KLBN11, tá? Ela é uma unit, então ela tem 4 ordinárias e uma preferencial, como se você estivesse comprando uma cesta de ações, por isso que ela tem um valor diferente da ordinária e da preferencial, porque você está comprando mais ações. A cotação dela está em 18,40 centavos na data em que a gente está gravando esse vídeo. O máximo da ação foi 27, quase 28 reais. Mas em dezembro, que é quando começou essa decaída assim, gigantesca, ela estava em 23,93 centavos. Aí ela vem caindo desde dezembro até agora e está nessa cotação que a gente falou, né, 18,40. O dividend yield, como a gente falou, para esse TRI foi 5,8%. O PL está 12,59, um pouquinho alto, né? Um pouquinho acima de 10, mas tudo bem, tem aquela questão de que a empresa realmente tem um PL mais alto, histórico, blá blá blá, mas está um pouquinho mais alto, né? Preço-valor patrimonial 2,64, não é muito assustador, né? Quer dizer que você está pagando 2 vezes 64 o valor da empresa no preço. É interessante. E o EV/EBITDA está 8,06, ou seja, você precisa do EBITDA de 8 anos para comprar a empresa, mais ou menos, né, o valor dela de mercado. O lucro por ação está R$ 1,46,
é um bom lucro por ação. Dívida líquida PL 3,44 e dívida líquida EBITDA 4,56. Então a gente vê mesmo que parece que o problema aqui é a dívida. Mas tem um ROI de 20,94%. Então é um ROI interessante. Então os múltiplos ali parecem mostrar que é uma empresa que podia estar mais barata, mas a dívida está assustando. E essa é a nossa análise aqui de Klabin para vocês, gente. Curte, compartilha, comenta, fala pra gente se você tem, se você comprou, se você vai comprar, o que você acha da empresa. E no vídeo da semana que vem a gente vai fazer um cálculo de preço teto, preço-alvo da ação juntos, tá? A gente se vê no próximo vídeo. Até lá, obrigado.